Na realidade, eu não sei qual das línguas tem prioridade em relação à outra. Para falar as coisas, resumir um bocadinho, na realidade, eu nasci em Lisboa, de um pai português e de uma mãe francesa. Vivi em Lisboa, mas vinha à França desde a idade dos 4 anos, que eu sempre vim à França, em particular à Suíça francesa, a Paris, onde a minha família, que é do sudoeste. Em casa falava-se português com os empregados, com as empregadas da casa, na rua falava-se português, com o meu pai, com a minha mãe falava-se francês, e a minha avó materna, porque a minha mãe estava muito ocupada e trabalhava naquela altura, a minha avó materna veio ocupar-se de mim. Ora, a minha avó materna não dizia uma palavra em português, portanto só falava em francês, e era com ela que eu passava o dia antes de, aos 4 anos, ir para a escola. O que faz que as duas línguas viviam comigo. O que é a família, para mostrar como eu era espertinho, conta que a partir dos 2 anos e meio eu passava de uma língua para a outra sem problema. Isto é que era capaz de traduzir, por exemplo, para a cozinheira da casa o que a minha avó dizia e vice-versa, da cozinheira para francês, para a minha avó, e que não misturava as línguas. Aliás, não penso ter nunca misturado realmente as línguas. Não é? Acontece que, a partir dos 18 anos, a partir do momento em que vim fazer os meus estudos superiores em França, o francês passou a ser uma língua cotidiana, primeiro, mas também uma língua de estudo e uma língua, de certo modo, de pensamento. De certo modo. Pois... os estudos em francês, eu fiz finalmente, entre aspas, longos estudos, porque as pessoas faziam licenciaturas, mestrados, ou o que se chamava maîtrise naquela altura, depois fazia-se uma tese de terceiro ciclo, chamava-se assim, e tudo isso era francês. E, além disso, havia uma formação de uma espécie de lógica francesa, da organização formal, tanto da língua como da organização do pensamento, da escrita, que passou a ser mais francesa do que portuguesa. Embora nunca tenha perdido contacto com a língua, primeiro, indo a Portugal, ou falando em Portugal, com a literatura. Acho que nunca deixei de ler em português. Acho que toda a vida li coisas em português. Um português no sentido lato, tanto português de Portugal como português do Brasil, primeiro. E ao começo. E, por outro lado, depois, talvez também falar das pessoas à minha volta. Em França, durante todo o período em que vivi, estudei, trabalhei em Toulouse, até aos 27 anos, o português era falado quando eu ia a Portugal, quando eu viajava, quando as pessoas vinham visitar, mas não era um português cotidiano. Ao passo que em Paris tenho amigos, grandes amigos ou grandes amigas muito importantes na minha vida, que estão cotidianamente, com quem eu estou cotidianamente em contacto e que são portuguesas, em particular elas, uma ou duas amigas portuguesas com quem eu falo todos os dias, ou quase todos os dias, o que mantém o português. Uma língua tem que ser viva, uma língua tem que ser constantemente praticada, senão esvai-se. Esvai-se, a memória também se esvai, quer dizer, a memória não se perde, mas bocadinhos de automatismos se perdem. É engraçado a história da língua, aliás, de falar nisso, porque quantas vezes se disse que as pessoas contam na língua materna, por exemplo, para contar rapidamente, insultam na língua materna,
têm argumentam ou discutem no mercado para ter um desconto automaticamente. E não é verdade. Eu, quando estou em Portugal, ou no Brasil, ou sobretudo em Portugal, onde vou muito, conto em português. 1, 2, 3, 4, conto as notas em português. E até quando era antes do erro, os escudos era uma coisa banalíssima. Não é? Mas quando estou em França, conto em francês. E só falo em francês. E quanto a insultos, se eu estou muito zangado, venha nas duas línguas. Depende da situação. Quando estou muito zangado, vem em francês, claro. Ou quando estou muito furioso, vem em francês. Mas também vem em português. Coisas profundas que vêm em português, de vontade de dizer coisas desagradáveis a alguém. Claro que se é frente a um francês, não serve para nada, porque não vai perceber. Mas posso contar uma história muito recente no metro, muito recentemente. Estava com amigos portugueses e que me estavam a contar uma coisa desagradabilíssima, uma coisa que tinha acontecido a amigos próximos e que era realmente muito desagradável. E eu estava pouco contente e portanto, saiu uma espécie de, automaticamente em português, um palavrão violento, como está, e atrás de mim estava um senhor que me disse: vá, rapaz, vá, rapaz, avança. E pronto. Mas, portanto, tanto pode ser de uma coisa como outra, de facto que eu não sei. Agora, talvez um último detalhe engraçado: quando eu escrevo artigos, o que me acontece muitas vezes por ano, textos, artigos, a escrita é mais, vem de uma maneira mais organizada em francês, talvez porque a organização da mente seja assim, mais organizada em francês do que em português. Mas quando tenho que escrever um artigo em português, é muito simples. Vou falar com a minha amiga Ana durante uma tarde, ou leio um livro qualquer em português e pronto, e depois falo em português. E gosto de escrever sem o acordo ortográfico. Acho que a escrita sem o acordo ortográfico é mais bonita. É mais bonita e mais etimológica e pronto, não é porque eu sou porque eu avanço em idade, é porque eu acho que em profundidade acho mais bonito e menos confuso. Não me engano entre facto e fato. Ao começo não. A primeira, os estudos bastante longos que eu fiz de História da Arte e o primeiro trabalho como trabalho remunerado era um trabalho ligado à História da Arte. Era assistente no Museu dos Augustins em Toulouse, que é um museu importante, e tinha-me ocupado e tinha feito um mestrado sobre coisas medievais francesas. E era em francês, forçosamente, era francês. Quando vim para Paris e que passei concursos, o que se chama concursos do ensino em França, são os tais concursos que appellent agrégation em França, e que passei os concursos também para ensinar o português. Havia duas razões para ensinar o português. Havia uma razão de que era mais uma razão prática. Eu teria gostado de continuar como assistente conservador e depois, mais tarde, conservador-geral do museu, mas o que me propunham em Paris ou na região parisiense não era nada conveniente para a minha vida pessoal, nem num ponto de vista prático era difícil. E
de facto, quando voltar para a faculdade, passar os concursos para o ensino de português, que naquela altura era importante, incipiente, mas importante em França. E naquela altura acontece também que eu conheci Solange Parvot, que era inspetora-geral, ou tornou-se inspetora-geral do ensino português em França e que criou realmente a ideia do ensino liceu em França, integrado totalmente. E a mim parecia-me interessante fazer isso também. Não foi muito difícil passar os concursos, mas foi muito apaixonante. Foi um choque profundo de ensinar, um choque positivo, profundo de ensinar o português nos liceus durante uns anos, porque me confrontei a uma realidade, vamos dizer, portuguesa no sentido geral, em França, que eu conhecia eventualmente pelas leituras, pelos jornais, porque me contavam, mas não na realidade. Eu vivia num mundo, entre aspas, privilegiado de média burguesia intelectual, onde a questão da imigração, os problemas ligados à imigração, a deterioração da língua portuguesa, tudo isso nunca eram evocados, nem existiam, não estava. E de repente encontrei-me em frente de 20 miúdos que falavam uma mistura de tudo e mais alguma coisa, não é? E de pais que pensavam que falavam bem português e que já não falavam português, não é? Isto no fim dos anos 70. E havia ali um trabalho formidável, por um lado, de separar as línguas, o que é correto em português e o que é correto em francês. E para isso o bilinguismo permitia também esse aspecto. E eu defendo a ideia que era bom que houvesse professores franceses que ensinassem o português, na medida também em que podiam perceber quais é que todas as interferências linguísticas que havia na língua portuguesa, não só do vocabulário, mas também de deterioração, de desgaste da organização da sintaxe, por exemplo. Não é? E falar com os pais, mas também, por um lado, puramente social, que era uma ajuda profunda, era tornar o português, os miúdos contentes de serem portugueses, contentes de falar português, satisfeitos por, de repente, poderem ler e falar em português corretamente. E muitos desses alunos desse tempo, curiosamente, estou-lhe a falar há 40 anos, mantêm contacto comigo e fizeram carreiras diferentes e trabalhos diferentes. E muitos voltaram muito mais tarde para Portugal, o que é engraçado. Isso voltou a ser um português. Então, aí deu para repensar o português. Como é que o português não só automático de ler, escrever e falar, mas repensar. O que é ensinar em português? Que tipo de falsos estrangeiros era ensinar em português? Depois, ensinar o português para franceses que não falavam português era como ensinar uma língua estrangeira. Finalmente era mais simples, de certo modo. Era só um programa de organização, de progressão, e não um programa de reorganização do pensamento e de formação do pensamento. Eu acho que quando se fala bem uma língua, forma-se bem o pensamento. E que os miúdos precisam de ter uma boa língua, seja ela qual for, mas bem formada. Mas o bilinguismo, ou o que se pensa ser o bilinguismo, o verdadeiro bilinguismo é raro, mas o que se pensa ser uma fluência entre línguas, tem que se organizar as línguas e não misturar as línguas. Não é? E acho que a mistura faz confusão. Faz confusão no espírito e, portanto, na formação da inteligência, da organização do trabalho. E eu gostei imenso de estar nos liceus da região parisiense, para perceber como é que funcionava este mundo do qual nós, entre aspas, burgueses parisienses, não conhecemos.
naquela altura, entre 81 e 87, dirigi o primeiro grupo de investigação no Instituto Nacional de Investigação Pedagógica, na INRP, o primeiro grupo de investigação de como ensinar o português em França no âmbito puramente do ensino de português em França, com que público, para que público que a gente ensina esse português, tanto para o público puramente francês, como para um público francês, mas de origem portuguesa, ou portuguesa já neo-francesa. Publicámos 5 livros do que se chamou então a pedagogia diferenciada, porque, e eu acho muito engraçado, isto estou-lhe a falar nos anos 80, acho muito engraçado que há 3 anos a ministra do governo Hollande se pôs a falar publicamente na novidade de que era a pedagogia diferenciada, a pédagogie différenciée, c'est ce qu'il faut faire dans les banlieues, entre aspas, é uma citação. E nós tínhamos publicado 5 livros já sobre isso, que naquela altura as pessoas achavam interessante, mas aplicavam pouco. Mas tudo isso permitia, dava aso, mas um bocado mais profundamente, com as minhas colegas e os meus colegas com quem eu trabalhava, que uma equipa de investigação é uma equipa, há uma direção oficial, mas é uma equipa, e toda a gente era igual a trabalhar. Tentámos pensar no ensino português, tentámos pensar o que era ensinar português. Tudo isso deu, mas eu nunca abandonei, paralelamente, a História da Arte, nunca abandonei. E que, quando Paris 8 me convidou a ensinar em Paris 8, primeiro como vacatário, como vinha, com a pele chargée de cours, vinha dar aulas foi o professor Terra que me pediu para dar aulas de História da Arte Portuguesa na secção de Portuguesa de Paris 8. Foi assim que eu entrei em Paris 8. E então era aí uma tentativa de juntar o português, a cultura portuguesa, a história da arte com a história da arte portuguesa. E naquela altura estava muito implicado, naqueles anos, em coisas de história da arte portuguesa, primeiro porque tinha começado uma tese sobre a arquitetura portuguesa no século XVI fora de Portugal, na circulação das formas. Naquela altura fez-se na Unesco e na Maison des Sciences de l'Homme, fez-se uma exposição sobre, uma exposição sobre, de fotografias e de plantas sobre a arquitetura portuguesa, na circulação da arquitetura portuguesa no século XVI, XVII, e tanto no Brasil, na África, no Oriente. Naquela altura eu fiz várias viagens naquela altura para isso, tanto para o trabalho de investigação pessoal, como para a exposição, para um catálogo que saiu naquela altura, e depois muita gente pegou nisso, e achei era engraçado falar nisso, que as pessoas nem sempre fizemos em Beaubourg, nesses anos, também 80, fizemos no Centre Pompidou de Paris, uma exposição que se chamava Jouer la différence, Macao ou Jouer la différence. Existe ainda o catálogo. E era a ideia de que Macau era uma espécie de estratificação de arquiteturas. Portanto, estratificação de tudo o que uma arquitetura acarreta, quer dizer, religiões, pensamento, formação mental, língua, cultura profunda, história. E a exposição era muito engraçada, porque fizemos isso com o arquiteto que morava em Macau, que se chamava Manuel Dias, e ele tinha feito uma organização muito bonita, muito atrativa, sobre as diversas estratos a exposição foi engraçada e, de repente, falava-se disso. Isso era todo uma implicação da minha parte de pôr juntos o lado português e o lado de
organização formal e lógica de estudos de história da arte, de perceber de outra maneira, ou de tentar perceber, não sei se as pessoas percebem sempre tudo, mas eu próprio não sei, mas em todo caso de tentar entender como é que era esse mundo português do século XVI e XVII, e coisas que ainda hoje acho que os portugueses de Portugal, deviam ser mais proselitas e mais vangloriar, mais mostrar ao mundo que coisa extraordinária. É extraordinário quando a gente chega a Goa. A primeira vez que eu fui a Goa em 89, cheguei em Goa, naquela altura Goa não estava nada na moda, não era nada o segundo Katmandu como é agora, nem todos os jovens e a juventude de Israel que agora vai voltarem as boas fontes, não sei como é que fazem, em Goa, e mais o turismo que estragou completamente um certo número de coisas, e o turismo também trouxe dinheiro e que trouxe outras coisas, outras visões, mas, bom, Goa já não é a mesma coisa de que foi em 89, mas chegar em 89 a Goa e de repente deparar-se com igrejas que eram como em Lisboa, ou como no Alentejo, como no interior, como São Roque em Lisboa, como certas as igrejas jesuítas de Portugal, e de repente num universo que não era português. Quer dizer, tanto geograficamente como do ponto de vista da flora, toda aquela tropicalismo, e de repente havia também chão português, quer dizer, as ruas tinham um empedrado, a calçada portuguesa, preta e branca, uma estátua do Camões, e aquilo no meio, com umas senhoras que passavam em sarri e que atravessavam a visão em sarri, uns senhores muito indianos, que se chamavam Tavares, Nunes, Rodrigues, mas que às vezes arranhavam ainda em português, falavam português, ou que eles pensavam falar português, mas eram portugueses, era uma forma de português, aliás, reivindicavam de pertencer às comunidades portuguesas. Tudo isso era extraordinário. E acontece muito pouco para outras coisas, muito pouco. Talvez a Espanha, com o barroco espanhol no México e em certas zonas, e claro na costa andina, também pode reivindicar esse aspecto. Mas, por exemplo, os franceses muito menos. Embora tenham tentado pôr uma reconstrução hosmaniana em Argel, mas é muito tardio, é muito tardio. E depois os fortes, por exemplo, havia todo um trabalho, e foi um colóquio, um trabalho, uma publicação com canadianos, para ver os fortes portugueses todo ao longo da costa africana, desde Marrocos até Mombasa, não é? E todos aqueles fortes extraordinários. E depois atravessava-se o Atlântico e ia-se para o Brasil, tinha os mesmos fortes, quer dizer, não é? E toda aquela engenharia de fortificação, que eram, aliás, uma engenharia também de urbanistas. O Geórgos de França dizia com muita razão, e isto também não foi bastante trabalhado ainda, além dos Geórgos de França. Os Geórgos, com muita razão, que o Manuel da Maia e aquelas pessoas que reconstruíram Lisboa, ao começo eram de famílias de arquitetos militares, que sabiam urbanisticamente saber fazer um forte, construir uma cidadezinha dentro do forte, organizar a cidade, fazer um porto, de modo a poder ter cais e chegada de barcos de comércio ou de militares portugueses. Tudo isso é absolutamente excepcional. E os franceses são muito pouco cientes disso. E eu acho que foi, desde os meus primeiros anos de estudo superior em França, que nasceu a ideia de que se tinha que falar nisso aos franceses.
Era uma ideia curiosa, era uma ideia de proselita, uma ideia de tentar explicar. Aquele livrinho que eu escrevi sobre as ideias pré-concebidas que os franceses têm sobre Portugal, des idées reçues sur Portugal, no fundo, já foi em 2009, mas no fundo era uma tentativa de pôr em livro todo este confronto que eu às vezes tenho com os preconceitos profundos que os franceses têm ou a ausência de vontade que os franceses têm de conhecer Portugal. Atualmente está um bocado a modificar, porque há um fluxo turístico para ir a Portugal, em particular a Lisboa. Não sei em que medida eles sabem muito sobre Portugal na mesma. Como é a mesma coisa como iam todo o tempo a Barcelona, quando depois se perguntava exatamente, sabe a história da Catalunha? Sabe falar catalão? Percebe como é que aquilo funciona? Sabe o que é exatamente quem é quem? Conhece autores catalães? Sabe quem é o Ramon Llull, por exemplo, etc. Iam a Barcelona porque iam ao sol, beber, desciam as Ramblas, achavam que aquilo era à moda, toda a gente fazia isso, ou diziam duas outras coisas, o Picasso e não sei o quê, confundido que o Picasso, aliás, de facto estudou em Barcelona, mas nasceu em Málaga, não é? E era de um pai galego. E de uma mãe andaluza. Mas acho que para Portugal ainda necessita um certo número de coisas. E acho que esse aspecto de querer tentar não convencer, mas simplesmente explicar, contar, dar vontade de, foi um motor de tudo que eu fiz ligado a Portugal. A tradução, ao começo eu não pensei nada fazer um trabalho em profundidade, evidentemente. Isto é assim, em 1981-82, conheci a Anne-Marie Métellier. Anne-Marie Métellier é um dos grandes editores franceses. Bom, mas naquela altura tinha começado a sua própria casa editora, exatamente há 40 anos, que tinha começado em 1978 a própria casa editora. E conhecemos-nos porque uma amiga comum, que era francesa, que se chama Marie-Aimée de Montalembert, que era de uma família muito chique francesa, mas que ela estava um pouco em revolta contra aquela família da aristocracia católica francesa. Tinha criado uma revista que se chamava Bicéphale. E essa revista, Bicéphale, propunha traduções, precisamente propunha poesia ou contos muito pequeninos, bicéfalo, quer dizer, bilingue nas duas línguas. Isto estamos em 81, 82. E foi aí que eu comecei a traduzir seriamente poesia. Anteriormente, em 1978, existia em França, em Paris, uma coisa que já não existe, que se chamava le Musée des Enfants, o Museu das Crianças, e que era dentro do Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, ali no Palais Tokyo, em frente ao Palais Tokyo. Esse Museu das Crianças era muito engraçado, muito interessante. Acolhia escolas, liceus, toda a espécie, e era tentar vários, ou com exposições temporárias, ou com coleções que ficavam 1 ano, 2 anos, a tentar integrar a arte, cultura, até mesmo literatura na cabeça das crianças de outra maneira.
era paralelo à ideia que havia também no Centre Pompidou, no Centro Pompidou em Paris, d'un atelier pour les enfants, que era também, então isso era muito precisamente como estudar arte contemporânea, como analisar, ver, tentar perceber a arte contemporânea a partir de muito pequeno, de muito jovem. E no Museu des Enfants propuseram-me de fazer, sempre ligando a história da arte ao por exemplo, fazer uma exposição sobre Portugal. Então fizemos uma grande exposição sobre Portugal, em que se reconstituía as casas. Era engraçado. Um Portugal despequenino não era a ideia de Portugal despequenino da maneira de Salazar, mas era uma ideia engraçada. Havia um modelo de casa alentejana, um modelo de casa minhota, um modelo de casa da beira-mar da Aveirense, um modelo de casa atrás dos montes, tudo muito pequenino. E onde as crianças, como no Portugal dos pequeninos, se podiam entrar. Mas a ideia suplementar é que isso vinha com projeções, que altura de vídeo, já, 78, muito cedo, projeções de como é que aquilo vivia dentro, na realidade cotidiana, que não era só uma ideia folclórica. E tinha-se convidado uma série de contadores para contarem em português e em francês contos tradicionais portugueses que funcionavam com os diversos espaços. Mais moriscos para o sul, mais fantásticos para o norte, etc. E nessa altura, o Museu de Arte Moderna da cidade de Paris disse: você tem que traduzir os contos para serem cedidos. Isso foi a primeira grande tradução que a Gallimard pegou e que deu o meu primeiro livro na Gallimard, que se chama La Princesse Guenon, portanto, a Princesa Macaca, tirada de um conto tradicional português, que se chama A Princesa Macaca, que tinha sido reescrito para Dona Ana de Castro Osório. Eu penso que aqui na Biblioteca da Gulbenkian deve haver esse livro, não é? Foi publicada na Folio. E foi uma batalha enorme, ligada e ajudada ou muito apoiada pelo Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, que me disse: o livro tem que ser em bilingue, porque nós contamos as histórias em bilingue. E então fez-se na Folio aquele livrinho que havia 7 contos portugueses e 7 contos em francês. Portanto, eu tive que adaptar os contos, porque havia uma adaptação da conto popular que passava de um conto muito pequenino a um conto muito grande. A minha grande glória foi 2 coisas. A primeira é que um dos contos passou para um compêndio de literatura que se ensinava a nível da 5e, da 5e em França, portanto, como? 7º ano, é 7º ano, do 7º ano atual, e que se ensinava que era um homem feliz não tem camisa, não veste camisa. Que retiraram dali e que puseram. Portanto, houve em todo caso, durante 10 anos, professores de francês de 5e que ensinavam aquele contozinho. E a Princesse Guenon marcou imensa gente, visivelmente, porque eu ainda hoje recebo, através da Facebook, pessoas que me perguntam: haverá ainda a possibilidade de encontrar uma Princesse Guenon? Eu queria contar esses contos aos meus filhos ou aos meus netos. Isso era engraçado. Aí começou a tradução e a edição. Depois houve aquela coisa da poesia com bicefalo. E depois, em 1983, a tradução dos Cus de Judas do António Lobo Antunes, que teve um prémio. E que teve um prémio e que teve a primeira página do Libération. A partir daí, a Anne-Marie Métellier perguntou-me se eu queria trabalhar com ela e ser mais sistemático. E a pouco fomos criando uma coleção de literatura contemporânea. Devo dizer que em 83
foi 83 no ano letivo, 83 e 84. Saíram os Cus de Judas, em França. Foi uma pedra no charco. Porque ainda hoje é o livro do António Lobo Antunes mais vendido em França. Está em pós, está revendido, toda a gente lê, não sei o quê. Foi adaptado pelo teatro no Festival de Avignon. Eu próprio fiz a adaptação com o que se cortava e o que é que se punha. Foi republicado como adaptação depois na Bourgois, mas o livro continua a ser na Métellier, o livro total. O que está na Bourgois é adaptação para o teatro e não o livro completo. E naquela altura, já que começamos alguma coisa, eu tinha conhecido pessoalmente o José Saramago por razões sociais. E até que naquela altura morava com a Isabel da Nóbrega, estava casado com a Isabel da Nóbrega, que eu conhecia dos antigos tempos de Lisboa e de uma sociedade intelectual ou burguesa de Lisboa da minha juventude. E li o Memorial do Convento e achei que o Memorial do Convento era um livro-chave. Era um livro-chave. Continuo a achar que é um livro-chave. É um livro-chave sobre a noção da identidade portuguesa. Através, evidentemente, de Mafra e da volta do vernaculismo com modernidades, o barroco e a modernidade, tudo isso, mas uma tentativa de entender o que é a identidade portuguesa. E com a Anne-Marie Métellier propusemos uma tradução. Naquela altura o livro custava caro e a Anne-Marie estava em 86, estava num momento mais baixo e fizemos uma coedição com a Albert Michel. E o José Saramago, a quem a Anne-Marie não gostava do título tal e qual. Quer dizer, Memorial du Couvent não quer dizer nada em francês e não era um tipo apelativo. E nessa altura, o Zé, eu fui a Lisboa e o Zé Saramago, a Anne-Marie tinha telefonado ao Zé Saramago a dizer não gostamos daquele título, não sei o quê. E eu fui a Lisboa e o Zé Saramago disse, num almoço muito engraçado e inesquecível para mim, então, por várias razões, além disso. Disse, olha, eu na realidade teria adorado que aquilo se chamasse o Deus Maneta. Um Deus Maneta. Bom, isso em francês deu o Dieu Manchot. Que foi a primeira vez que tinha sido a primeira vez que o Lobo Antunes tinha sido traduzido e o Saramago foi a primeira vez que ele tinha sido traduzido. E o livro teve muito sucesso e vendeu-se muito bem. E Le Dieu Manchot continua a ser um livro-chave e mesmo ainda vendido, agora está em pós, está regular. E foi nessa altura que a ceia, as edições Métellier pertencem à galáxia ligada à distribuição dos livros da SEI, que a SEI decidiu continuar com o Zé Saramago e que publicou a totalidade do Zé Saramago, com a tradutora que nós tínhamos, que é a Maria Lebrich, com quem tínhamos trabalhado para o Memorial do Convento, porque eu tinha trabalhado muito com ela sobre os vernaculismos. E continuo muito contente com a ideia que fomos os dois os primeiros a publicar no estrangeiro, uma língua estrangeira, e o Lobo Antunes e o Zé Saramago. Devo dizer que o Zé Saramago, que era um senhor, quando teve com quem eu mantive sempre uma amizade profunda, quando teve o Prémio Nobel, convidou-me para ir, porque, no fundo, era a primeira pedra de um conhecimento internacional do Zé Saramago. E depois, a ideia da tradução e da criação de uma coleção puramente
de língua portuguesa. Embora se chame Biblioteca Portuguesa, havia duas. Havia a Biblioteca Brasiliana e havia a Biblioteca Portuguesa. E a Biblioteca Portuguesa era no sentido mais largo do termo português, porque pouco a pouco veio o Água Lusa, pouco a pouco veio o Luís Cardoso de Timor, pouco veio o Miyakoto, mais recentemente o Onjaki, portanto, uma língua portuguesa que se abre a todas as possibilidades, como a história da arquitetura. A minha ideia continua a mesma coisa, quer dizer, é formidável que a língua portuguesa seja vária e cada vez perfeitamente legível. Depois trata-se de encontrar tradutores e tradutoras que se empenhem em refletir de que tipo de tradução é que se pode fazer, e isso tudo é importante. E a coleção atualmente tem 44, já tem 44 livros, não é? E acho que muita gente de contemporaneidade está na coleção, seja a tempo longo, seja a prazo mais curto, sei lá, eu digo ao acaso, a Lídia Jorge, evidentemente, a Agostina Bessa Luís, evidentemente, mas o Rui Zinck, mas mais regularmente o Walter Ugumem, de vez em quando um autor com um livro que nos interessa muito e que pegamos, que traduzimos e que organizamos para isso. Acho que é importante também manter uma política de edição. Quer dizer, não só um autor de vez em quando, um por aqui, um ali, português, como disse uma vez um grande editor francês, é bom ter um português na nossa edição, como agora Portugal está na moda, é bom ter um português. Sim, também é verdade, claro. Mas acho que é preciso também ter uma espécie de política de edição, vamos traduzir. Claro, havia a diferença, que tinha, cujo o criador e diretor, Joaquim Vital, tinham ideias muito precisas do que de traduzir, mas embora eles tenham traduzido o Virgílio Ferreira, por exemplo, tiveram o prémio Médicis estrangeiro com o Virgílio Ferreira, que tenham a vontade de traduzir os textos, alguns textos, em particular de prosa do Pessoa, que tivesse a ideia muito sistemática do Eça de Queiroz, mas também de textos ligados à arte portuguesa, porque o Joaquim Vital era um bom conhecedor da arte contemporânea. E aí está uma verdadeira política. Infelizmente, as edições da Diferença acabaram este ano, em 2017, tenho ainda a esperança que alguém compre o fundo, o espólio fundamental para Portugal, para Portugal e França, que eles publicaram, e para Portugal, até em Portugal, porque, por exemplo, certos livros sobre a arte portuguesa foram escritos por especialistas franceses e publicados em França, sobre o Pomar, sobre o Zé de Guimarães, sobre um certo número de autores. Mas eu fico também muito contente quando vejo que a Gallimard sempre publicou coisas ligadas a Portugal e até também ao Luandino Vieira, mas que atualmente até edições, casas editoras de província que são interessantes, outras que pegaram em literatura portuguesa, acho bom que se tenha espalhado. Se eu acreditasse, o que não acredito, se eu acreditasse no determinismo, tudo que eu acabo de dizer começou como eu nasci. Nasci na Ordem Terceira de São Francisco, em Lisboa. A Ordem Terceira de São Francisco dá paredes meias com São Carlos, e para um lado o que se chamava o Museu de Arte Moderna, que agora se chama Museu de Chiado,
e em frente do São Carlos, a casa onde nasceu Pessoa. E do outro lado, para o Teatro São Luís. Bom, eu ocupei-me de arte, ainda hoje ocupei-me toda a minha vida de arte. Estou extremamente ligado desde sempre. É a terceira vida. A terceira vida é a música. E, em particular, a música, não só a ópera, mas a música cantada, a música que me interessa particularmente. O Teatro São Luís, porque o meu avô paterno, o pai do meu pai, há uma grande diferença de idades, porque o meu pai era o último filho e casou-se tarde, eu nasci tarde, portanto, o meu avô é o começo do século XX. O meu avô paterno era o grande amigo do Visconde de São Luís e foi juntos que construíram o Teatro São Luís em Lisboa, e com a ideia de fazer um teatro primeiro que ofereceram à Rainha Dona Amélia, e depois, como eram muito republicanos, que ofereceram à cidade de Lisboa, e foi nessa altura que passou a ser o Teatro da República e depois o Teatro São Luís, que é ainda hoje. Portanto, tudo isso tem uma ligação. E o meu outro avô, não, o meu outro tetravô, o avô da minha avó paterna, foi um dos fundadores do Grêmio Literário. E já Estevão. Tudo isso fica ali. Portanto, e depois há ali uma pessoa que nasceu ali. No outro dia estava a almoçar no Centro Nacional de Cultura, e do almoço, do sítio onde eu estava a almoçar, via-se a torre de sino da Igreja dos Mártires. E a primeira coisa que me veio à cabeça, e a primeira coisa, automaticamente, sem pensar, é o sino da minha aldeia. Não minha aldeia só minha, de Pierre, mas a minha aldeia, poema de Pessoa, claro, não é? Que eu penso que é o sino da aldeia dele. Eu penso, de facto, que a Igreja dos Mártires era o sino da aldeia dele. Porque se punha ali, como eu estava ali na rua do Centro Nacional de Cultura, olhar para aquilo, era isso. É a casa de Pessoa e assim na aldeia. Quando eu estava na escola, eu estava no Liceu Francês, mas no Liceu Francês havia uma secção de português importante, mas naqueles anos, agora já não existe. E a quinta-feira toda era tudo com aulas em português, com literatura portuguesa, com língua portuguesa. E a partir do secundário tive uma professora de português extraordinária, que se chamava Emma Alves e que era extraordinária, que tinha uma imensa cultura de literatura portuguesa e que nos incitou a todos a ler coisas em português de uma maneira extraordinária. Foi com ela que eu li, graças a ela, que eu acho que li tudo que era clássico português. Desde as lendas e narrativas do Herculano, que ela achava que aos 11 anos tinha que ler e quase saber de cor, mais ou menos, até, e evidentemente, o Pessoa que era o Pessoa permitido de ler. Quer dizer, o Pessoa da mensagem. O Pessoa da mensagem. Eu acho que ainda hoje sei de cor poemas da mensagem. Acho que ainda hoje, se vou puxar assim a coisa, sei tudo com citações e sei de cor coisas. Portanto, a Pessoa não era desconhecido de maneira nenhuma. A primeira pessoa que me pediu para traduzir um bocado de Pessoa foi o Nadeau, que queria publicar um poemazinho, o poema à Jenny, na Casa Literaire, e que tinha pedido se eu tinha traduzido um texto do Alberto, um texto, era assim, um bocado, um texto do Rui Belo, um texto do Nuno Judice, um texto e um de Pessoa. Era uma loucura, porque naquela altura era assim feito,
pretenciosamente, mas não era, não, eu agora não, acho que aquelas traduções não eram muito boas, mas isso é outro problema. O problema é que havia, de repente, nomes de poetas portugueses num jornal, de certo modo, que toda a gente lia em França naquela altura, não é? O Nadeau era um personagem extraordinário. E pois não tinha mais pensado nisso, e um dia a Joana Varela, que trabalhava com o José Afonso Furtado no Instituto Português da Língua e da Cultura, não é? Chamava-se Instituto Português da Literatura, já não me lembro como é que se chamava, da Língua, não é? Do Livro, Instituto Português do Livro, tem toda a razão, o Instituto Português do Livro. A Joana veio ter comigo e diz-me assim, temos que publicar uma pessoa, em todo caso, todo o Álvaro de Campos. E ela trazia um certo número de volumes, os volumes da Ática e os volumes, não sei o quê, da pessoa, e tinha um certo número de encontros. Assim fomos a Gallimard. Gallimard, naquela altura, achou que... Tinha já, o Armand Guibert tinha publicado uma antologia do Pessoa, primeiro na Segers, e depois, nos anos 50, tinha publicado uma antologia de Pessoa na Gallimard. Em particular, essa antologia era o Álvaro de Campos, essencialmente. E eles achavam que chegava, que não. Depois fomos a outros sítios. E chegámos isto é uma coisa histórica que já foi deformada 10 vezes por ter pessoas, portanto fico muito contente de poder contar exatamente como é que foi. Chegámos ao escritório do Bourgois, do Christian Bourgois. A Joana Varela, um monte de livros. A Joana era muito bonita. Tinha uma capa vermelha extraordinária. E tinha uma maneira de falar, uma maneira de seduzir, uma maneira de seduzir intelectualmente, mas aquela beleza, aquele extraordinário à vontade da Joana era extraordinário naquela altura. E naquele momento passou por detrás, contando uma coisa qualquer, naquele escritório que era meio aberto, que era na Place Saint-Sulpice, no primeiro andar do prédio onde no quarto e quinto andar morava e mora a Catherine Deneuve, que descia as escadas, subia as escadas, era uma excitação naqueles anos, quando ela fazia aquilo. E passou a André Velter. André Velter é um grande poeta atual e ainda não estava a dirigir a poesia na Gallimard, que dirigiu depois toda a poesia na Gallimard. Mas conhecia Portugal, tinha viajado muito, tinha escrito um livro importante. E tinha escrito um livro sobre os bazares, les bazars de Cabul, que naquela altura ainda era muito antes das guerras, que a Anne-Marie Métayer tinha publicado, portanto a gente conhecia, assim, não sei, e que diz ao Bourgois, pega nele, pega no Pessoa, aceita. O Instituto Português do Livro dá tudo dinheiro, aceita. E o Bourgois, que eu tenho a certeza absoluta que não sabia quem era a pessoa naquela altura, vendo a Joana, ouvindo o André Velter, que ele ouvia com muita atenção, lá se informou e naquela altura sugeriu-se o Robert Bresson, e que sabia muito sobre a pessoa, que tinha e que insistiu imenso. E naquela altura, então, o Bourgois disse, de acordo, vamos começar. E reúnam uma equipa de tradução. Éramos só 4 ao começo. Éramos 4 e depois 5 a um dado momento, e hesitando, a Françoise Lé pegou no livro do Desassossego e ao começo era um livro muito, era muito reduzido, não era a totalidade, só se publicou menos páginas porque nesse medo não sabia muito bem aqueles fragmentos. Eu fui ver o Jacinto Prado Coelho, que ainda estava vivo, e saber como é que aquilo se fazia, porque no fundo o Jacinto Prado Coelho tinha publicado a totalidade, ou que se pensava ser a totalidade
totalidade naquela altura do Desassossego em 82 só, não é? Portanto, estávamos em 85, 86, era muito cedo. Havia o Patrick Quillier, havia o Michel Chandagne, havia a Maria Antónia Câmara que ajudava o Patrick Quillier, e pronto. E não havia mais ninguém. e tratava-se de pegar aquilo tudo, não é? E então, os primeiros dois que saíram foi a totalidade do Álvaro de Campos e a totalidade e o primeiro livro de Desassossego. E o primeiro livro de Desassossego, que era totalmente incompleto e voluntariamente incompleto, vendeu-se 15 mil exemplares em 2 meses. E a gente nem entendia muito bem porque é que se vendia. Claro que teve imensos jornais. Não sei. Devo dizer que beneficia de um acontecimento exterior. O Rémy Urquade, que era o filho do Pierre Urquade, que tinha sido conselheiro cultural de França em Portugal e que em 1935 ainda tinha conhecido pessoalmente o Pessoa e que foi o primeiro tradutor de Pessoa, aliás. Foi o primeiro tradutor de Pessoa. O Rémy Urquade estava no liceu comigo, no liceu francês comigo. O Rémy Urquade traduziu numa plaquete a tabacaria do Pessoa. E essa plaquete das edições La Une, que apareceram na história, mas essa plaquete teve a primeira página do Libération, que começava assim, Le plus beau poème du monde. E depois os tipos do Monde deram por isso que Portugal podia existir, quer dizer, um bocado, e que talvez falasse nisso, não sei o quê. Já tinham falado do Lobo Antunes para os Cus de Judas, e um bocadinho do Saramago também, mas pronto, pegaram naquilo e isso ajudou imenso, curiosamente, ao Bourgois a aceitar a tradução da totalidade do Álvaro de Campos, na qual eu me lancei, e desse Álvaro de Campos ficou comigo, ou eu com ele, com ela, a Ode Marítima, porque houve essa primeira tradução, depois trabalhou-se de novo com o Patrick Quillier para a publicação na Pleiade, mas isso é em 93, que foi a partir de 93, saiu mais tarde, mas só se começou a pensar a Pleiade depois de 93, quando o Bourgois já tinha publicado 8 volumes, não é? E depois, em 91, no meio disto tudo, em 91, o Luís Miguel Sintra queria dizer a Ode Marítima em francês e em português na Europália, em Bruxelas. E pediu-me se eu podia readaptar à maneira dele dizer as coisas. E foi uma loucura que depois, eu acho uma pena terrível que não tenha sido filmado, não por mim, mas por ele, não tenha sido filmado, gravado, era uma loucura total. Eu não retraduzi, mas adaptei ao que ele podia dizer, à maneira que ele podia dizer. A Ode Marítima era a totalidade da Ode Marítima. Então era assim, eu estava numa cabine e tinha diapositivos, slides, clac, 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 aqueles slides que se passavam assim, em 98, que eram passados nas costas do Luís Miguel. E o Luís Miguel estava sentado à mesa com um copo de água e uma lâmpada e o livro. E um dia dizia em português e um dia dizia em francês. Ele fala francês, admiravelmente. E um dia dizia em português e de vez em quando dizia em francês. E o meu trabalho era na cabine, passava atrás o slide da outra língua. Portanto, em português ou em francês. Tinha sido um trabalho totalmente minuciosíssimo. Primeiro porque tivemos que passar tudo que tínhamos escrito à máquina, que eu tinha escrito à máquina em slides, e depois era preciso uma atenção e uma concentração louca do que estava a dizer, segundo o ritmo do que dizia o Luís Miguel, para que o slide correspondia, clac, clac, correspondia. E trabalhámos imenso com o Luís Miguel, foi formidável. E acho uma pena total que não tenha sido nem filmado, nem pensado, nem nem sequer realmente citado pelo
pelo livro que a Seródio dedicou ao Luís Miguel, porque foi um momento muito particular. E depois, mais recentemente, houve aquela... o Claude Regip fez de novo a coisa e lá se voltou a trabalhar aí graças um bocado ao Parcídio que se pegou na tradução que tinha feito também com a Différance do Arte Marítima e depois pegou-se naquilo e eu assistia aos ensaios e mudava-se ou modificava-se coisinhas em função do que o ator, que sabia a totalidade dos 900 versos de cor, mas que de vez em quando preferia dizer uma coisa e uma outra. Isso dava para pensar muito, por exemplo. Isto dava para pensar muito porque eu lembro-me fomos no Teatro Nacional de Estrasburgo, onde aquilo foi... o Jean Quentin Châtelain, que era o ator, que é de origem suíça, disse-me: j'aime pas les derniers vers. Não gosto dos últimos versos, tenho sempre dificuldade em dizê-los desta maneira, não sei o quê. E então eu tinha proposto, foi o Claude Regis que me pediu, propor 5 ou 6 versões possíveis, que ele, na realidade eram 3, que ele dizia segundo o humor em que se sentia. Portanto, em Paris dizia de uma maneira, quando fomos todos à Bretanha, à Lorient, dizia de outra maneira, quando era, portanto, a Ode Marítima. E acontece que muito recentemente, isto agora é muito recente, é de há um mês, a Flammarion perguntou-me se eu queria republicar a Ode Marítima, porque vão fazer uma espécie de antologia dos poemas que foram publicados na vida do Camões. Lápis engraçado, na vida do Pessoa. Só os que foram publicados durante a vida. Não sei, agora acho que já abandonei um bocadinho o Pessoa vive comigo, quer dizer, fica tantos anos entre as traduções, entre as conferências, entre os livros e, sobretudo, a exposição Pessoa. Não é? Em 91, para a Europália, tive a honra, ou o prazer, ou a dificuldade, não sei como dizer, de ser o comissário da exposição Pessoa na Europália. E foi um trabalho de um ano inteiro, que me valeu ao mesmo tempo a honra de um prémio de exposição literária e as invejas e os ciúmes de certo número de pessoas em Portugal, porque é que seria eu que teria... A vantagem é que eu sei como é que se monta uma exposição, porque toda a vida de historiador de arte eu ajudei a montar exposições. E era uma exposição muito engraçada, porque ao mesmo tempo fizemos facsímiles de coisas do Pessoa, como é que ele batia a máquina, como é que ele escrevia à mão, as diferenças de escrita, havia fotografias projetadas ou vistas, mas foi a primeira vez que se juntou o que se restava da biblioteca pessoal do Pessoa numa estante, havia os óculos do Pessoa que a sobrinha me tinha emprestado, que agora estão na casa Pessoa, mas que naquela altura estava na casa da sobrinha, na Avenida da República. E havia um certo número de quadros que nós tínhamos, que eu tinha encontrado e que correspondiam de uma maneira geral, entre 1911, quando a pessoa começa seriamente a escrever e faz uma primeira crítica do Almada Negreiros até 35. Portanto, coisas do Santa Rita Pintor, coisas um bocado raras naquela altura, as primeiras coisas do Almada, etc. Tudo isso tinha vindo para ali. E havia um mapa iluminado de Lisboa, com os trajetos que o Pessoa tinha feito, que eu tinha feito tinha traçado todos os trajetos. A exposição era engraçada, e naquela altura entrava-se na exposição por uma porta monumental que tinha sido totalmente imaginada pelo Pomar, em azulejo. E não sei se sabe, mas depois conseguimos vender essa porta
ao metro de Bruxelas. E quando está na estação de metro Botanique, onde aquilo foi no Museu da Botânica, que eram as antigas estufas reais, na estação de metro, quando está em cima dos cais do Botanique, há uma parte desses azulejos que cobrem o cais. A Pleiade foi um pouco doloroso, na medida em que a primeira pessoa que foi contratada para a Pleiade fui eu, mas eu não tinha nem tempo, nem talvez vontade, nem como é que eu ia dizer, a vontade de fazer uma investigação muito profunda para todo o aparelho crítico. Portanto, foi o Patrick Hillier que pegou. Trabalhámos todos juntos, na medida em que ele pegou nas traduções que a gente tinha feito e houve, em função do aparelho crítico, às vezes modificava essas traduções, não pegava tal e qual como tínhamos publicado na Bourgois. Hoje penso que certas traduções da Bourgois estavam mais líricas, mais entusiasmantes que a coisa um pouco seca que foi publicada, mas era uma lança em África, levou muito tempo e de facto o trabalho foi levado a cabo realmente graças ao Patrick Hillier. Mas isso, naquela altura tínhamos, como digo, porque éramos vários, tentado convencer o Cotin, que era o diretor da Pleiade, e depois o novo diretor da Pleiade, de publicar o Camões, porque continuo a achar que acho uma vergonha que os Lusíadas não estejam na Pleiade. Estão Cervantes, estão certo número de coisas, teria de haver Lusíadas, acho que era. E havia uma lógica, Lusíadas e Camões, havia Lusíadas, Camões e Pessoa, havia uma lógica. Havia a ideia, o que foi publicado na Pleiade era só a poesia. Era só a poesia. E havia a poesia. E havia a ideia de fazer uma edição com o Livro do Desassossego e o Fausto, que são paralelos, que são duas obras que foram escritas fragmentariamente todo ao longo da vida do Pessoa. A partir do momento em que ele começou a ter a arquitetura de qualquer coisa, tanto do Livro do Desassossego como do Fausto. Quando em 87, eu fui à Biblioteca Nacional de Lisboa e que havia aqueles envelopes que estavam lá, que eram envelopes simplicíssimos, com fragmentos, e que havia no envelope, havia D ou F. D era o Desassossego, F era o Fausto. E que se fez com o trabalho da Teresa Sobral Cunha, naquela altura, que recopiou a totalidade dos fragmentos e tentou-se fazer uma organização dos fragmentos. Conhecia-se uns fragmentos do Fausto que tinham sido publicados na Ática, mas não a totalidade dos fragmentos. O que faz que a minha tradução francesa do Fausto, em 88, saiu ao mesmo tempo que a edição portuguesa, porque tínhamos trabalhado juntos e que eu ia recebendo todos os fragmentos à medida. E depois, em 93, foi representada no Teatro Nacional de Aubervilliers, na Sane. A primeira ideia, em 91, era do Antoine Vitesse. Antoine Vitesse, que é um imenso encenador francês e pensador do teatro, que dirigia a Comédie Française, que dirigia o Teatro Nacional Francês, e que tinha visto a exposição Pessoa em Bruxelas, em 91, e que me tinha dito, vamos fazer o Fausto aqui. E em 92 o António Vitesse faleceu. E foi o ator preferido e assistente e colaborador do António Vitesse, o Aurélien Recoin, que pegou no Fausto e foi Teatro Nacional, Centre Nacional de Aubervilliers, graças a Wajman, sem dúvida nenhuma, que graças à
à Brigitte Jacques, que dirigia o teatro, com o François Regnault, que foi importante na história e que deu as finanças também para fazer isso. Foram apresentações ótimas. E, ao mesmo tempo, fazíamos em Lisboa e em Madrid com o Ricardo Paes. Quando fizemos em 90, um ano 89, 90, fizemos em Lisboa e em Madrid, com aquele cenário do António Lagarde extraordinário. Mas o Miguel sabe isso. E isso também levou a outra coisa a propósito do Fausto, com um encontro muito mais tarde, em 95, em Milão e em Varese, no norte da Itália, que eu fui com o Ricardo Paes falar do Fausto do Pessoa a outras pessoas, gente que eu não sei muito bem quem era, devo dizer que eu não sei muito bem quem é. E havia uma semana dedicada ao Fausto no teatro. Portanto, havia o Streller, que tinha vindo falar do Fausto, havia o Peter Stein, que tinha falado do Fausto, e havia o Ricardo Paes e eu que falávamos do Fausto. E tínhamos uma vídeo daquilo. Eu não sei onde está essa vídeo. Tínhamos uma vídeo que mostrávamos extratos e isso tudo. Não sei, imagino que o Teatro Nacional possui essa vídeo. Acho que se devia fazer um DVD dessa vídeo, porque é uma vídeo histórica, finalmente. Era a primeira vez que havia uma representação do Fausto do Pessoa, não é? E que teria sido engraçado fazer qualquer coisa com isso. Mas, enfim, portanto, o Pessoa é muito... Posso continuar infinitamente, porque, no fundo, eu digo que tentei afastar mais vezes do Pessoa, mas finalmente continua a memória, puxa pela memória e tal. Faz-me lembrar uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu traduzi eu próprio a Tabacaria e 2 ou 3 poemas, já não me lembro exatamente se era Lisboa Revisitada, Lisboa Revisited ou outros, e os poemas do fim do Álvaro de Campos. Naquela altura, o Bourgois tinham-me proposto de ir ver um grande senhor da poesia francesa, que era o Tavernier, o René Tavernier. René Tavernier é o pai do grande cineasta Bertrand Tavernier, mas tinha sido o grande homem da poesia francesa nos anos, sei lá, 40, 50. Aliás, o Bertrand Tavernier, quando fez o grande documentário sobre a visão dele do cinema francês, começa por uma homenagem ao pai. E o pai tinha conhecido toda a gente, o Michaud, toda a poesia francesa, a língua francesa. Michaud não era francês, mas evidentemente o René Char, etc. E era para saber se a minha tradução, a tradução em colaboração com o Chandagne, se valia a pena, se aquilo era legível, era poético, era não sei o que ele pensava. E, portanto, isso foi uma... E ele morava na Avenida Opéra, com a Solange Fasquelle, numa família de editores, da Grasset, e Solange Fasquelle, era La Rochefoucauld, era toda essa coisa. Pronto. E eu pus aquilo, e uma casa extraordinária, coberta de livros do chão ao teto, e de objetos e de quase obras de arte, mas mesas muito pequeninas. Uma coisa que eu fixei na casa, mesas muito pequeninas, nunca percebi porquê, quando o René Tavernier era um homem grande, forte, bom, enfim. Eu dou-lhe aquilo, falámos, explico um bocadinho o que é que eu quero, né? Ele tinha tido uma chamada telefónica do Bourgois ou de outros, ou do André, provavelmente, e depois, ao cabo de 3 semanas, ele não dizia nada. E então eu telefonei, posso ir buscar os poemas, não sei o quê, e com o coração aos barcos, dizendo, ele deve achar que aquilo é uma porcaria, que não serve para nada, que não se deve ler, não sei o quê, e ele diz, isto, claro que disse em francês, mas eu digo em português, eu li isto com muita atenção. Eu estou velho. Já tenho imenso medo da morte. Isto é muito deprimente, não quero ler isto. O que faz
que isso ficou-me. Na realidade, ele tinha anotado imensas coisas. Tinha anotado imensas coisas ótimas. E por isso é que ela foi. Está um crédito dele na primeira edição do Álvaro de Campos na Bourgois. Porque, de facto, ele tinha anotado. Mas aquela ideia do Pessoa era deprimente, era sinistro, era difícil, não sei o quê, e ele não queria mais. E eu, às vezes, à força de ler o Pessoa e de pensar no Pessoa, ou com o teatro, ou com conferências, ou ter escrito artigos, ou ter escrito os textos quando foi da história do Fausto, tanto em português, como em francês, como em espanhol, de vez em quando precisa do afastamento do Pessoa, não é? Porque depois, ouvindo por cima toda a minha amizade e conversas com o António Tabucchi, com quem houve, e com a Marie-José de Lancastre, com a Maria José, eu traduzi em francês e adaptei para francês, a fotobiografia do Pessoa, que, portanto, foi ali essa que foi publicada, agora já nem me lembro quando, deve ser 92, mas não tenho a certeza, isso pode-se verificar, de 91, 92, que foi o grande livro da fotobiografia de Pessoa em francês, que, aliás, graças à Maria José, é mais interessante do que a fotobiografia em português, porque a fotobiografia do Pessoa em francês, entretanto, entre a portuguesa e a francesa, a Maria José tinha avançado na investigação, tinha tido novos documentos, tinha tido novas ideias, portanto, a versão francesa é mais completa do que a versão portuguesa. E editorialmente, a mise en page, a maneira como está organizada, é mais, ouso dizer, mais bonita em francês. Tudo isso é cada vez, assim, um Pessoa e o Tabucchi. Bom, agora há uma exposição Tabucchi na Gulbenkian, não é? Claro que a Marie-José e a Teresa disseram para eu lá ir, porque estava ligado a isso, mas não fui.